Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa, e hoje nós estudaremos um pouco aqui, do verbo ter. Falaremos um pouco sobre o verbo ter dentro do estudo de morfologia, ok? Portanto, de classificação aí de estudo das formas verbais, não da transitividade do verbo, da relação do verbo com os outros elementos da oração. Não será nosso foco hoje. Falaremos especificamente aqui do verbo ter, mas no seu aspecto morfológico, certo? De classificação. Bom, o verbo ter é um dos verbos mais utilizados por nós, usuários da língua portuguesa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por quê? Ele tem várias acepções, tem vários sentidos, pode ser usado em várias situações, e além disso, ele vai funcionar como um verbo auxiliar em algumas locuções verbais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Trouxe para vocês primeiro aqui algumas definições possíveis para o verbo ter, alguns usos do verbo ter, que eu peguei lá no dicionário online, no Priberan, ok? Bom, ter aqui tem a indicaçãozinha da fonética, da forma de se falar o ter, não é ter com E, portanto, fechado. Do latim, ok? Verbo transitivo, sendo transitivo, quando ele tiver um complemento. Bom, estar na posse ou em poder de. A família tem duas casas, a família possui duas casas. A maior parte dos sentidos que nós veremos aqui do verbo ter será sentido de possuir, mas com várias exceções, não somente de posse aqui de poder aquisitivo, como essa primeira. Estar na idade de, ele só tem 11 anos, ter 11 anos, transitivo direto. Fazer o comércio de, exercer a indústria de, aí uma atividade profissional, portanto. Agarrar, segurar, receber, obter, alcançar. 6, gozar de. 7, sofrer de. 8, sentir, experimentar, tenho dores, sinto dores, seria tenho determinada doença. Conter, poder levar, ou ser do tamanho de, tenho 1,5 m, tenho 15 quilos, enfim. Ser composto ou formado de, trazer consigo ou em si, trajar, sentir, tocar-lhe em sorte, produzir, enfim. Eu não coloquei aqui todas as exceções, a gente não vai ver, também com exemplo para cada uma delas, porque seria pouco produtivo, a gente perderia muito tempo com isso aqui. Não coloquei todas as outras aqui ainda como o ter como verbo transitivo. Sigamos então com o ter como verbo auxiliar, ou seja, acompanhando um verbo principal que sempre virá no particípio passado, ok? Lembrando que o particípio passado dos verbos regulares é aquele que a terminação do verbo em ido ou ado, uma das formas nominais dos verbos. Cantado, falado, comido, estudado, dormido, esperado, enfim. Então, olha só. Seguido de particípio passado para formar tempos compostos. Ele tem estudado, tu tinhas comido, teríamos dormido, tivessem esperado. Nesses casos, ele poderia ser substituído pelo verbo haver, equivale ao verbo haver, há estudado, houvesse esperado, enfim. Bom, tudo isso aqui eu peguei lá, portanto, no dicionário online, no Priberan, concepções aí acepções do verbo ter, certo? Tá aqui o link aí como referência. Bem, continuando, gente, classificação desse verbo. O verbo ter vai ser um verbo irregular. O que é algo irregular? O que não segue uma regra, Os verbos regulares seguem uma mesma regra, um mesmo modelo de conjugação. O verbo ter não vai seguir essa mesma regra, esse mesmo modelo de conjugação. Lembrando que nós temos 3 conjugações, dos verbos. Os verbos de primeira conjugação são terminados em ar. Os verbos de segunda conjugação são terminados em er. Os de terceira conjugação são terminados em ir. Certo? Isso no infinitivo, que também é uma das formas nominais do verbo. Ter, falar, haver, cantar, existir, ser, estar, prever, abster, enfim. Bom, o ter seria, portanto, com terminação em er, um verbo de segunda conjugação, mas ele não segue a regra da segunda conjugação. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo por quê, Então, o verbo irregular, algumas conjugações apresentam alteração, na regra, não seguem a regra da desinência, como os demais verbos, e também alteração não radical, certo? Do verbo ter. Eu tive vontade de chorar, tá aqui, pretérito perfeito, primeira pessoa do singular. Eu tive, em determinado momento do passado, um dia lá, conversando com alguém, eu tive vontade de chorar, eu senti vontade de chorar. Sendo ter um verbo de segunda conjugação, ele deveria seguir a mesma regra do beber, do correr
e do mentir. Vejam que ele não segue, né? Os verbos de segunda conjugação, os verbos terminados em er, portanto, quando estão no pretérito perfeito do indicativo, na primeira pessoa do singular, o que a gente percebe? Mantém-se o radical, bebe, até aqui, o cor, até aqui, e o mente, até aqui. E qual a desinência que indica o tempo, né? Pretérito perfeito, o modo indicativo e também a primeira pessoa do singular. A letrinha I. Eu bebi, corri, menti. Segue-se a mesma regra. A gente percebe que nós não temos isso aqui no verbo ter, né? Por isso que nós falamos que ele é um verbo irregular. Professor, ele não obedece regra alguma em momento nenhum? Não, a gente vai ver agora que ele obedece sim, né? Nos tempos do futuro, tanto no futuro do presente como no futuro do pretérito, por exemplo, ele vai obedecer sim, seguir sim a regra. Bom, trouxe aqui para vocês agora as conjugações, né? Como se conjuga aí nos diferentes tempos e nos 3 modos verbais o verbo ter. Bom, presente do indicativo. No presente do indicativo, nós temos eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o detalhe do singular e do plural. Ele, ela, você, né? Terceira pessoa do singular. O tem vem sem o acento circunflexo. Eles, elas, ou vocês, ou os senhores, né? Ou as senhoras. Na terceira pessoa do plural, obrigatoriamente precisa vir aqui, né? Com o acento circunflexo. O que indica, portanto, o plural ou o singular. No singular, nós não temos o acento. No plural, nós temos o acento. Nós chamamos isso, né, na língua portuguesa, de acento diferencial, ok? Que diferencia o singular e o plural. O mesmo acontece com o verbo vir, né? Ele vem, eles vêm. Somente coloco o acento circunflexo no plural. Bom, pretérito perfeito indicativo, uma ação, portanto, pontual acontecida lá no passado. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram, certo? Tive, tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Pretérito imperfeito, uma ação contínua, duradoura no passado, que aconteceu por determinado tempo lá no passado. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, atenção ao acento, pessoal. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Professor, mas é muito feio isso tudo, tinhais. A gente não costuma utilizar a segunda pessoa do plural, né? O vós no nosso dia a dia. Hoje, costuma aparecer, né, a gente, dos textos com o livro, né, com que algumas pessoas costumam ter bastante contato, que é o texto bíblico, costuma aparecer, sim, né, no texto bíblico, o vós, certo? Fora desse contexto é bastante difícil, né? Até porque quando se usa o pronome de tratamento de Vossa Excelência, a gente não vai falar Vossa Excelência, estais, não, né? Tinhais, a gente não usa isso. Por quê? Para os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, Senhora, enfim, todos são de terceira pessoa, certo? A gente não costuma conjugar assim, portanto. Bom, e eles tinham, certo? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Pretérito mais que perfeito do indicativo agora, gente. Pretérito mais que perfeito. Por que ele tem esse nome estranho, né? É o passado do passado. É uma ação passada anterior a outra ação também pretérita. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, novamente atenção ao acento, vós tivereis e eles tiveram. É bastante comum também a confusão desse tiveram aqui e a grafia dele com aotil. Não só dele, mas também de outros verbos, né? O aotil acompanhado do R vai sempre indicar o futuro do presente, né? No caso aqui seria o terão, não terão com AM, tá? Nem o tiveram. Futuro do presente e o futuro do pretérito seguem a regra, né? A normalidade dos outros verbos. Vejam, seria só o radical aí, né? O verbo e a desinência dele. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. Novamente chamando a atenção para os acentos, né? No terás e no terá. Ok? E eles terão. Aqui sim, aotil, certo? Futuro do pretérito. Eu teria, tu terias, ele teria. Nós teríamos, novamente o acento. Vós teríeis e eles teriam. O futuro do pretérito indica uma ação futura,
dentro de um tempo passado. O futuro do presente indica uma ação futura a partir do agora, a partir do presente, certo? O futuro do pretérito também é bastante utilizado para a gente indicar possibilidade, ok? Eu teria ajudado se eu pudesse, né, se eu tivesse oportunidade. Modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. Presente do subjuntivo, a gente costuma, né, usar para os modos do subjuntivo algumas palavrinhas que ajudam na conjugação. Do presente nós usamos o que, certo? Então, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Pretérito imperfeito do subjuntivo, nós usamos o se. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Novamente o acento. Se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Futuro do subjuntivo, nós usamos o quando para auxiliar aí a nossa conjugação. Quando? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, olha o vós. Quando vós tiver, quando ele estiverem. Nesse caso também seguindo aí, né? A normalidade, a regra ali nas desinências. Finalmente o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo, gente, vai ser formado a partir sempre, né, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. A segunda pessoa do singular e do plural vem lá do presente do indicativo sem a letra S. Eu tenho, tu tens, tiro S, né? Vós tendes, só fica aqui sem o S, tende. E as outras pessoas vêm do presente do subjuntivo, do que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, ok? Então, ó, não tem como eu dar ordem a mim mesmo, a primeira pessoa do singular não tem, no imperativo, ok? Tem, tu, tenha, seria aqui, né? O você, que equivale à terceira pessoa, ou senhor, senhora. Tenhamos, nós. Tende, vós. Também, como tinha dito a vocês anteriormente, bastante comum na linguagem bíblica, né? Tem até uma das sequências lá dentro do oratório cristão, tende piedade, certo? É o imperativo aqui para o vós. E tenham vocês. Ok? Professor, não seria tenham eles? Eu não consigo dar ordem para eles, porque é a terceira pessoa do discurso, eu dou ordem à segunda, com quem eu converso, né? O você, apesar de ser de conjugação de terceira pessoa, ele equivale a uma segunda pessoa. É o meu interlocutor direto, ok? Você com quem eu falo. Negativo, não tenhas tu. Todo negativo, o imperativo negativo vem do presente subjuntivo. Então, não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós e não tenham vocês, ok? Bom, locução verbal. Disse a vocês lá ainda nas definições, né, do verbo ter, que o verbo ter pode funcionar, né, compondo uma locução verbal, pode funcionar como um verbo auxiliar. O que seria um verbo auxiliar, pessoal? Olha só. Ele auxilia indicando o tempo, modo e pessoa do verbo principal. Qual é o verbo principal da locução verbal? É o último verbo, certo? O verbo anterior, ou os verbos anteriores, vão indicar, né, tempo, modo, número, pessoa, voz do verbo, está na voz ativa, está na voz passiva, enfim. O ter vai fazer esse papel. O verbo auxiliar auxilia o verbo principal nesse sentido, indicando tempo, modo, isso tudo. O verbo principal faz o quê? Ele tem a carga mais significativa, semântica, certo? Dentro dessa construção. Por exemplo, nós já tínhamos cantado quando você chegou. Se eu tirasse esse nós já daqui, tiro o nós. Se eu só lesse tínhamos cantado quando você chegou, tínhamos, eu sei quem que tinha cantado. Tínhamos, eu sei que é primeira pessoa do plural, por causa da desinência aqui, número pessoal, né? E o tínhamos me indica ainda que esse tempo verbal, né? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, é o pretérito imperfeito, né? Seria o pretérito imperfeito junto com o verbo principal ali, no particípio passado, forma, né? Tem uma das formações do pretérito mais que perfeito composto, ok? Vejam que o tínhamos, o ter aqui, né? Tínhamos, é o verbo auxiliar. O cantado é o verbo principal. Marcos e Ana têm procurado. Vejam aqui que o verbo ter vem com o
acento circunflexo, porque o meu sujeito é um sujeito composto. Marcos e Ana, eles, portanto, ali o circunflexo, têm procurado emprego. O entregador, já tinha entregado 2 pizzas antes da nossa ser entregue. Bastante atenção aqui, gente. Professor, é entregado ou entregue? O verbo entregar é um verbo abundante. O que é um verbo abundante? É um verbo que tem mais de uma forma, mais de uma palavra, né? Para o mesmo sentido, para o mesmo tempo e modo. Nesse caso aqui, o verbo entregar, ele tem essas 2 formas, né? Entregue e entregado, para o particípio passado, ok? Eu posso dizer tanto entregado quanto entregue, as 2 formas são corretas. Preciso prestar atenção a quê? Muita atenção. Quando o meu verbo auxiliar for o verbo ter, que nós estamos estudando, ou o verbo haver, usaremos o particípio passado regular. Qual é o particípio passado regular entre entregado e entregue? Entregado. O particípio passado regular é o terminado em ado ou ido. Entregado, bebido, limpado, cantado, amado, dormido, ok? E o entregue é o irregular. Quando eu uso o irregular? Quando o meu verbo auxiliar não for o ter e nem o haver. Quando o meu verbo auxiliar for o ser ou o estar, que é esse caso aqui, né? O entregador já tinha entregado, o verbo ter como auxiliar, ou já havia entregado, vou usar a forma regular. 2 pizzas antes da nossa ser, ao auxiliar ser aqui. Entregue, não ser entregada, certo? Então eu digo que ele tinha morrido, mas que ele foi morto. Eu não vou dizer que ele tinha morto e que ele foi morrido, tá bem? Bom, o ter, pessoal, tendo o sentido de existir, de haver. Esse é um uso muito comum do verbo ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso, na verdade, já está sendo usado até em alguns textos aí jornalísticos, né? Cada vez está mais presente, portanto, até nos textos escritos, esse uso do verbo ter, tá? Esse uso aqui é mais comum na nossa coloquialidade, na linguagem informal. De acordo com a norma culta, seria um desvio. Então a gente não deve usar esse uso do ter quando escrevemos de acordo com a norma culta. Professor, mas você acabou de falar que alguns jornais, que a imprensa escrita já está começando a utilizar, algumas revistas já estão começando a utilizar o verbo ter com esse sentido. Essas mudanças se dão vagarosamente, né? Agora isso está vindo, portanto, para a língua escrita, vai muito tempo ainda, né? Até passar a ser aceita essa forma aí dentro dos padrões da norma culta da língua. Mas enfim, já está acontecendo, né? Bom, tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Música lá do Raul Seixas, né? Profecia. Tem dias que a gente se sente. Quando o ter tem esse sentido, né, de existir, o de haver, ele vai ser impessoal. Ou seja, não é porque eu tenho aqui o dias no plural, o dias é o sujeito, o dias tem? Não. Não é o sujeito. Ele é um verbo impessoal. Por isso que eu não coloco ali o acento, né, circunflexo indicando o plural. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, sem sujeito. Tem dias que a gente se sente, equivale a quê, pessoal? Há dias que a gente se sente. É a mesma coisa que dizer isso. Ou existem dias. Nós usamos o verbo ter dessa forma muito no nosso cotidiano. Nós usamos demais o verbo dessa forma. Falando, tinha uma pessoa estranha lá fora, né? Ah, você tem muitos problemas. Esse uso é muito recorrente na linguagem popular. De acordo com a norma culta, não. Veja que aqui a gente está vendo aqui um exemplo de uma canção, certo? Aqui embaixo, poema, um dos poemas mais famosos, né, do lindo, maravilhoso Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Ele repete isso, né? Usando lá o quiasmo, né? Uma estrutura, uma sequência, uma ordem sintática que é invertida no verso seguinte. Ou na oração seguinte, no período seguinte. Tinha uma pedra no meio do caminho. Esse tinha equivale a quê, gente? Havia uma pedra no meio do caminho. Existia uma pedra no meio do caminho. Professor, você acabou de dizer que isso é um desvio à norma culta, então o Drummond escreveu aqui com desvio à norma culta? Sim, escreveu com desvio à norma culta, certo? Isso não seria
aceito aí num texto obediente, né, num texto purista, seguindo as normas da língua portuguesa. Repito, é um uso coloquial. O Carlos Drummond de Andrade, em sua poesia, né, faz aqui o uso de um nível de linguagem mais informal, mais popular, mais coloquial, portanto. Ok? Em situações, portanto, de produção de texto, aí, você fazendo o seu concurso, você fazendo o seu vestibular, evite esse uso do verbo ter, certo? Prefira o existir e o haver. Lembrando que o haver, nesse caso aqui, é um verbo impessoal, assim como o ter. Já o existir, não. Olha aqui, ó. Dias existem, existem dias. Ele é pessoal e tem sujeito. Aqui embaixo ele ficou no singular, porque o sujeito seria uma pedra, portanto o verbo existir ficaria no singular. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, então, com os nossos estudos, por enquanto, do verbo ter. Nos vemos na próxima. Até mais.